Porque agora há pouco a nossa produção entrou em contato com dirigentes do Flamengo e a confirmação de que o Flamengo saiu mesmo dessa negociação e não vai mais insistir na contratação do Pedro. Agora fica com os... Vai seguir no mercado, né? Fica com os agentes do Pedro. Você acha que não é um negócio que fica com os está agentes sepultado? A gente estava falando exatamente de não permitir que o futebol brasileiro, né, fique como Barcelona e Real Madrid. Você acha que algum clube da Espanha tem como resistir a um Barcelona e a um Real Madrid financeiramente? Não. Atualmente não tem clubes que possam resistir ao poderio financeiro do Palmeiras e do Flamengo. Não tem como. Se eles quiserem, os jogadores vão lá, pagam a multa e levam. O problema é essa negociação, né? E o Mário Bittencourt e o Celso, que entraram agora, né, para eles vai ser muito ruim. Agora, é muito difícil você segurar uma situação como essa. Porque do outro lado tem muito dinheiro, né? Que mas pode. Ficou longe a proposta da multa. Tem muito dinheiro, mas é lógico, eu vou comprar alguma coisa, você acha que eu vou oferecer logo o que eu acho que você vale? Acha que o Flamengo pode chegar perto da multa? Não sei. A multa internacional, o valor para o mercado interno, ela não foi divulgado o valor. Uhum. Mas para o mercado externo, passa de 200 milhões de reais. Sei, por quanto foi vendido o Vinícius Júnior? 45 milhões. 45 milhões. De reais? Não, de euros. De euros. O Pedro são euros. 52 milhões O Pedro de é euros. centroavante, amigo. O Pedro é centroavante. Esse menino já, se ele continuar nesse. Bom, se não fosse lesão, estaria no Real Madrid. Claro, estaria. Então. Essa é a questão, se não fosse lesão, né? Não fosse a lesão. E isso aí atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele, né? Exatamente. É diferente esse menino. E o Pedro não teve uma sequência ainda após a lesão. Ele voltou, se machucou de novo e tal. Isso daí, o Pedro, ele se machucou quando estava convocado para a seleção brasileira. Imagina, ele poderia estar hoje na seleção brasileira jogando a Copa América, que já estaria vendido para o futebol do exterior. Fato, porque o Fluminense está vendendo com muita pressa, porque precisa pagar os atrasados. Estão ali batendo a porta, os boletos estão correndo Eugênio, atrás. essa indicação não é de agora. Essa indicação vem do Abel, quem trabalhou com ele foi quem começou o menino no profissional, foi o Abel, né? Que deu e garantia para todo mundo. O Abel dizia, o Pedro Eu vai lembro ser... quando o Fluminense permitiu a saída do Fred, lá atrás, para o Atlético Mineiro, o então presidente do clube, o Peter Simpson, na entrevista ele falou, não, a gente vai apostar no Pedro. E o Pedro ainda não estava pronto naquele momento para ser o centroavante do Fluminense. Demorou, depois daquilo ali, uns 2 anos para o Pedro aparecer. Ele é muito jovem. Ele já estava no elenco, foi sendo colocado aos poucos. Diferente da velocidade do João Pedro. Esse é outro atacante, né, que o Fluminense já negociou, esse fica até o final do ano, e que pode ganhar mais do que tem previsto para ganhar, né? Porque se houver uma proposta superior, 90 milhões, se não me engano, de reais, ele pode, esse clube que aparecer com esse dinheiro, tira o João Pedro do Watford e leva. É um jogador que alguns consideram até mais completo, mas acho que são 2 grandes atacantes. E diferentes. O Pedro é mais homem de área, referência. Exatamente. O João Pedro tem mais mobilidade, mas também joga por dentro. Então o Fluminense tem essas 2 situações aí, né? O que é de lamentar, se lamentar por parte do torcedor do Fluminense, é que ele gostaria de ver os 2 jogando por algumas temporadas com a cabeça do clube. Essa não é a realidade. E o engraçado é o seguinte, hoje o Flamengo tem o dinheiro, o Palmeiras tem o dinheiro. Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro e o Palmeiras foi rebaixado. Aliás, o Fluminense foi campeão contra o Palmeiras, né? Num jogo que foi lá em Presidente Prudente, e naquele mesmo campeonato o Palmeiras foi rebaixado. Naquela época o Fluminense tinha o dinheiro e o Palmeiras estava quebrado. Em 7 anos as coisas se inverteram. Hoje é o Fluminense que está quebrado e o Palmeiras está com dinheiro. Então, são ciclos do futebol. Por isso que eu não sei se vai acontecer isso que o René teme, né? De você ficar só de Flamengo e Palmeiras, porque os clubes passam por ciclos de conseguir um negócio, fechar claro. um negócio. Vamos analisar. O Flamengo é totalmente diferente desses 2 casos aí, né? Sim. Que o Flamengo vem de uma estruturação própria. O Flamengo não tem um patrocinador que coloca todo o dinheiro ali, não. O Flamengo tem receitas
próprias, né? Garantidas pela organização que ele continua fez, com dívidas milionárias, mas hoje dívidas equacionadas. O Flamengo paga e arrecada. Não existe ninguém que não tenha dívidas. O Flamengo, o problema é a qualidade da dívida. O que o Flamengo... Esses dias o Flamengo fez aí um empréstimo, eu escutei alguém falando, que absurdo, o Flamengo tem dinheiro. É para fazer a qualidade da dívida. O problema não é dívida, é a qualidade da dívida. E olha aqui, olha a capa do nosso site. Coloca aí a capa do foxsport.com.br, já está na capa, exclusivo. Rodolfo Landim, nossa produção conversou agora há pouco, o presidente do Flamengo. Rodolfo Landim confirma que o negócio por Pedro está suspenso para evitar problemas com o Fluminense. Olha a palavra ali, suspenso. Aí colocaram um A ali, é suspenso. Suspensor. Suspenso não é encerrado. Mas nada é definitivo. Suspenso não é encerrado. Nada é definitivo no mundo. Bom, eu quero comprar a tua casa. Quer vender a tua casa? Não. Te ofereço 10 mil na tua casa. Você quer? Não. Te ofereço Quanto 20. você quer? Eu quero 200. E se eu te der 200, tu me vende. Claro. É negócio. Bom, alguém aqui achava que o Arrascaeta deixasse o Cruzeiro pelas cifras que deixou ao Flamengo? Não. Quando começou o negócio, o Arrascaeta Cruzeiro, eu falei, duvido. Imagina. O principal cara hoje aqui na América do Sul, ou pelo menos atuando nos 5 principais, jogador que em alto nível terminou a temporada passada pelo Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, era o referencial da equipe do Mano Menezes e deixou o Cruzeiro e foi jogar no Flamengo. Claro que ele também forçou uma situação, a diretoria do Cruzeiro ficou brava, o clima azedou, aí ficou insustentável, aí o negócio teve de sair meio que na marra. Mas eu não acreditava naquela ocasião que o Arrascaeta deixasse o Cruzeiro, pelo poderio que é o Cruzeiro e pelas cifras que estavam envolvidas. E o Flamengo conseguiu, demover a diretoria do Cruzeiro da ideia de não vendê-lo.